Os lençóis brancos do hospital pareciam sugar a cor da vida de Lívia. Seus dedos finos e pálidos mal conseguiam segurar a xícara de chá morno, enquanto seus olhos azuis, antes vibrantes, agora refletiam a exaustão da batalha contra a leucemia. Mateus, seu marido de uma década, sentava-se ao lado da cama. A mão quente envolvendo a dela em um gesto que outrora transmitia segurança, mas que agora parecia carregar um peso oculto. A rotina hospitalar havia se tornado a nova normalidade deles. O bip constante dos aparelhos, o cheiro pungente de desinfetante, as visitas rápidas e cheias de preocupação dos amigos. Mateus se esforçava para manter a fachada de marido dedicado, lendo para Lívia, ajudando-a a caminhar pelos corredores, mas havia um brilho esquivo em seus olhos, uma impaciência sutil em seus movimentos que não passavam despercebidos pela sensibilidade aguçada de Lívia. O medo era um intruso constante no lar deles, antes tão cheio de risos e planos. O medo de perder Lívia, o medo de uma vida transformada pela doença, o medo de encarar um futuro incerto. Esse medo, em vez de uni-los ainda mais, começou a corroer a alma de Mateus. Em seus momentos de solidão forçada, enquanto Lívia dormia sob o efeito da medicação ou lutava contra as náuseas, ele encontrava consolo em conversas online com uma antiga colega de faculdade, Camila. Camila era um contraste gritante com a fragilidade de Lívia. Suas mensagens eram cheias de energia. Seus emojis piscavam com uma vitalidade que parecia zombar da atmosfera sombria do hospital. O que começou como um escape inocente para aliviar o tédio e a ansiedade de Mateus, logo se transformou em algo mais perigoso. Encontros casuais para um café rápido durante o horário de almoço se tornaram mais longos. As conversas mais íntimas, os sorrisos mais carregados de significado. Camila oferecia a Mateus a ilusão de uma vida sem o peso da doença. Um mundo onde a preocupação constante com a saúde da esposa não pairava sobre cada respiração. Ela elogiava sua força, sua dedicação, mas também insinuava a injustiça de sua juventude sendo consumida por uma tragédia. Mateus, vulnerável e carente de afeto fora do ambiente opressor do hospital, agarrava-se a essas palavras como a um bote salva-vidas. A culpa o assombrava nas madrugadas silenciosas, quando o rosto pálido de Lívia dormindo ao seu lado o lembrava de sua traição, mas a necessidade de um alívio momentâneo, de sentir-se desejado e normal novamente, se provava mais forte. Lívia, com a intuição afiada de quem aprende a ler nas entrelinhas da dor, percebia a crescente distância de Mateus. Seus beijos na testa eram rápidos e frios. Suas perguntas sobre como ela estava pareciam protocolares. Ele passava cada vez mais tempo no trabalho ou resolvendo coisas, e o brilho de seus olhos, antes tão cheio de amor, parecia ter se apagado. Ela tentava racionalizar, atribuindo a frieza ao estresse e ao cansaço. Mas uma sombra de dúvida começava a se insinuar em seu coração já tão sofrido. Os meses de tratamento se arrastaram, marcados por altos e baixos, por momentos de esperança, seguidos por recaídas dolorosas, mas a resiliência de Lívia era surpreendente. Lentamente, seu corpo começou a responder à agressiva terapia. As células cancerosas recuavam, permitindo que a vida voltasse a florescer em seu organismo debilitado. Seus cabelos começaram a brotar novamente, finos e claros no início, ganhando densidade e cor a cada semana. A fadiga extrema dava lugar a breves momentos de energia, a vontade de viver reacendendo como uma chama hesitante. Com a melhora física, a clareza mental de Lívia também se intensificou. Ela observava Mateus com mais atenção, buscando nos seus olhos a alegria que ela esperava encontrar com sua recuperação. Em vez disso, via um misto de alívio e algo mais. Uma apreensão, um remorso disfarçado. Um dia, enquanto Mateus tomava banho, o celular dele tocou com uma notificação insistente. A tela acendeu, revelando uma mensagem carinhosa de Mi. A curiosidade, misturada a uma crescente desconfiança, venceu a hesitação de Lívia. A leitura das mensagens seguintes foi como receber um soco no estômago. Palavras de amor, planos de encontros, um mundo paralelo que Mateus havia construído pelas suas costas, enquanto ela lutava pela própria vida.
A confrontação foi inevitável. Uma tempestade silenciosa em meio ao apartamento que antes fora um lar de amor e cumplicidade. Mateus, pego em flagrante, não pôde negar a verdade. As lágrimas de Lívia eram um rio de dor, de traição, de uma solidão ainda mais profunda do que a imposta pela doença. Ela havia lutado contra a morte, apenas para descobrir que o homem que jurou amá-la a havia abandonado emocionalmente, buscando conforto em outros braços. O divórcio foi um processo doloroso, mas para Lívia também representou um renascimento. Ela precisava se curar não apenas do câncer, mas também da ferida profunda da traição. Ela se agarrou ao apoio de seus amigos leais, redescobriu a alegria na pintura, sua antiga paixão, e permitiu-se sentir a raiva e a tristeza antes de começar a reconstruir sua vida tijolo por tijolo. Em um evento para sobreviventes de câncer, Lívia conheceu André. Seus olhos castanhos transmitiam uma calma e uma compreensão que a confortaram instantaneamente. Ele havia perdido a esposa para a mesma doença anos antes e carregava em si a cicatriz da perda, mas também uma profunda apreciação pela vida. Eles compartilhavam um entendimento tácito da fragilidade da existência e da importância de cada momento. A amizade floresceu lentamente, regada a conversas sinceras e risos compartilhados, transformando-se em um amor maduro e respeitoso, onde a vulnerabilidade era aceita e a força celebrada. André a via em sua totalidade, com suas cicatrizes físicas e emocionais, e a amava por isso. Enquanto Lívia encontrava a felicidade em um novo amor, o universo parecia tramar uma ironia cruel para Mateus. Seu relacionamento com Camila, construído sobre a instabilidade da traição, começou a ruir. A mesma insegurança que o levara a buscar refúgio nos braços de Camila se manifestou em ciúmes doentios e acusações constantes. A normalidade que ele tanto almejava se revelou uma teia de desconfiança e ressentimento. O golpe final veio de forma inesperada. Um amigo em comum, sem saber da história pregressa de Mateus, mencionou casualmente que Camila estava tendo um caso com o novo gerente da empresa, um homem mais jovem e ambicioso. A notícia atingiu Mateus como um raio em céu azul. A amargura da traição o consumiu, um eco doloroso do sofrimento que ele havia infligido a Lívia. A culpa pelo seu abandono retornou com força avassaladora, misturada ao gosto acre da vingança do destino. Ele se viu sozinho, confrontado com as consequências de suas escolhas egoístas. Lívia, por outro lado, irradiava uma nova luz. Ao lado de André, ela descobriu um amor que a nutria e a fortalecia. Um amor que celebrava sua vida em vez de temê-la. Sua doença se tornou uma parte de sua história, não a definidora dela. Ela havia perdido um marido que não a merecia, mas ganhara a si mesma e encontrado um amor verdadeiro, enquanto o homem que a traiu colhia os frutos amargos de sua infidelidade, preso na engrenagem do próprio karma. A vida, em sua complexa dança, havia tecido um novo e inesperado destino para cada um deles. Meses se passaram desde o reencontro de Lívia com a vida e com ela mesma. Ao lado de André, ela descobriu a beleza de viver devagar, de respirar fundo, de agradecer o agora. Caminhavam juntos pelas manhãs frias do parque, mãos entrelaçadas, e trocavam histórias sem pressa, como quem não tem nada a esconder. Com ele, não havia fingimentos, não havia urgência, apenas presença. André a incentivava a pintar novamente, algo que ela havia deixado de lado durante o tratamento e os anos de desgaste emocional com Mateus. Em seu pequeno ateliê improvisado, as telas ganhavam cor, os pincéis dançavam, e, pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentia a alegria brotar de dentro para fora. Era como se cada traço fosse uma cicatriz transformada em beleza. Enquanto isso, Mateus afundava lentamente. As mensagens de Camila cessaram de repente. Primeiro, veio o silêncio. Depois, o bloqueio nas redes sociais. Ele tentou procurá-la no trabalho, mas ela estava sempre ocupada ou em reunião. A rejeição que ele jamais imaginou experimentar chegou com força. Ele estava sozinho, e pela primeira vez em anos, sem ter quem culpar além de si mesmo. Os dias tornaram-se longos e pesados.
A casa parecia maior, mais vazia. As paredes que antes testemunhavam as risadas e os jantares de casal, agora devolviam o eco de uma solidão construída com as próprias mãos. Mateus encarava o espelho e via alguém que não reconhecia. O homem seguro, cheio de planos, desaparecera. Em seu lugar, restava um rosto cansado e envelhecido pela culpa e pela perda. Certa noite, folheando um antigo álbum de fotos esquecido no fundo de uma gaveta, ele encontrou uma imagem de Lívia sorrindo em um piquenique à beira do lago. Ela usava um vestido leve e um chapéu de palha. Seus olhos brilhavam com uma felicidade simples. Foi ali que ele desabou. Chorou por tudo que havia feito, por tudo que não fez, por tudo que perdeu. Tentou se aproximar de Lívia. Enviou uma carta escrita à mão, longa e arrependida. Disse que compreendia que talvez não merecesse perdão, mas precisava pedir. Que esperava ao menos que ela soubesse o quanto ele lamentava ter falhado com ela no momento mais vulnerável da vida. A resposta de Lívia, serena e firme, veio dias depois. Mateus, eu não guardo ódio. Perdoar é um alívio que ofereço a mim mesma. Mas seguir em frente é o presente que escolhi viver. Desejo que você também encontre o seu caminho. Com isso, uma porta se fechou de vez. Sem amargura, sem desejo de vingança. Apenas maturidade. O tempo passou e Lívia participou de uma exposição coletiva com suas pinturas. Uma de suas obras, um retrato abstrato de uma mulher com raízes nos pés e galhos nos braços, chamou atenção e foi vendida rapidamente. Era símbolo de seu renascimento. Firme no chão, aberta para o céu. No evento, André segurava sua mão com orgulho visível. A filha dele, adolescente e carinhosa, também estava presente, sorrindo para Lívia com afeto genuíno. A vida, tão cruel em certos momentos, agora parecia oferecer doçura. As peças do quebra-cabeça se realinhavam. Anos depois, já casada com André, Lívia fundou um projeto social para apoiar mulheres que enfrentaram doenças graves e perdas emocionais. A ONG oferecia oficinas de arte, grupos de conversa e apoio psicológico. Ela usava sua história como ponte, sua dor como canal de empatia. Mateus, por sua vez, levou mais tempo para se reerguer. Buscou terapia, mudou de cidade. Tentou reconstruir uma carreira mais simples. Nunca mais teve um relacionamento duradouro. Vivia com arrependimentos, mas também, finalmente, com consciência. Ambos seguiram. Cada um com sua história, suas escolhas, suas cicatrizes. E foi assim que a vida implacável e generosa ensinou a mais dura das lições. Amar não é permanecer apenas nos dias fáceis. É, acima de tudo, não abandonar quando tudo desaba. E para Lívia, essa lição virou vida nova. Porque ela entendeu, na carne e na alma, que quem escolhe se amar de novo depois da queda nunca volta a ser a mesma pessoa. Volta mais forte, mais inteira, mais viva. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!